Pode começar? Pode começar. Não tá mais acostumado, né? Não. Começa cantando. Eu voltei. Não sei se é pra ficar. Voltamos pra contar mais um episódio da vida real em Portugal. Um belo sábado de manhã, muito feliz e contente, como qualquer sábado da minha vida. Hashtag não é bem assim, mas... Ok, pra fins de vídeo, né, vamos deixar a história mais colorida. No sábado, eu recebi uma mensagem de WhatsApp do nosso senhorio, que é como a gente chama aqui o proprietário do apartamento onde a gente aluga, dizendo: olha, sabe aquela senhora que visitou ontem o apartamento? Ela decidiu comprar. Então vocês têm 3 meses para sair, ou o valor do aluguel, da renda, como a gente chama aqui, aumenta mais de 30%. Não fiz as contas. E eu, uau! Notícia maravilhosa pro meu sábado de manhã. Sagrado sábado de manhã. E aí a gente entrou em desespero, né, Adriana? Porque a gente já se mudou 4 vezes? Essa seria a 5ª vez nos últimos 5 anos. Então, nós vivemos em Portugal há 4 anos e meio e essa seria a 5ª vez que a gente teria que se mudar. Com todas as nossas forças, a gente queria evitar ter que nos mudar de novo aqui em Portugal. Quando tu te adapta, que nem a gente começou a se adaptar aqui, decorar a casa mais bonitinho, não sei o que, agora tem que ir embora. E é assim, a segunda casa que a gente gosta muito, que a gente recebe essa notícia que tem que sair. E os motivos são sempre os mesmos, né? Aqui em Portugal, o mercado imobiliário, ele tá fervilhando. Ou seja, mais o mercado de compra e venda do que de aluguéis. Tem muita coisa para vender e vários imóveis que estão alugados também estão para venda. Então, hoje os contratos de arrendamento de aluguel em Portugal, eles mudaram. Tinha uma lei anterior que favorecia mais os inquilinos, mas hoje, como aconteceu no nosso contrato, se o senhorio resolve por qualquer motivo nos tirar do apartamento, seja porque vendeu outra coisa, a gente tem 3 meses para sair e arranjar um outro lugar. Só que 3 meses para sair e arranjar um outro lugar aqui em Portugal para alugar acaba sendo pouco, porque tem poucos imóveis para arrendamento, aluguel, dentro de um valor compatível com um salário mínimo, um ordenado mínimo aqui em Portugal. Tem muita coisa para alugar na internet, mas a maioria tá acima do que um salário mínimo poderia alugar. Então é bem difícil encontrar imóveis bons por um preço razoável para quem não tem uma montanha de dinheiro, né, gente? Quem tem montanha de dinheiro consegue qualquer coisa nessa vida. Era o que a gente queria ter no momento para selecionar o apartamento que a gente quisesse, a casa, porque a gente queria se mudar para uma casa, mas inviável. E aí a gente, né, passado essa emoção, 5 minutos depois, bora olhar os sites de imóveis para alugar na internet. Então tem sites bem conhecidos e muito usados aqui em Portugal. Imóvel Virtual, Idealista, Casa Sapo e OLX. Acredite, eu odeio OLX, mas OLX também. Esses 4 têm muitos imóveis, fora o site das imobiliárias, mas as imobiliárias tendem a vender mais do que alugar, então é um pouco mais difícil de encontrar. E a gente então abriu esses sites e começou a fazer uma lista bem organizadinha, né, no Word, por cidade, porque a gente começou a olhar em toda Portugal onde teriam apartamentos que a gente pudesse pagar, porque pra gente sair daqui seria para alugar um apartamento por um valor abaixo do que a gente está pagando ou abaixo do que a gente teria que pagar com essa a nova dona do apartamento. Que essa é a razão, né? Ou a gente ficava aqui por um valor mais alto ou a gente saía. Então, para sair tinha que valer a pena. Então, tinha que ser um valor abaixo do ou igual que a gente paga aqui hoje. Só que quando entra na fase 2 do nosso funil de seleção de um apartamento, que é
ligar para agendar uma visita, ligar para perguntar as condições, o que o proprietário exige, aí que o balde vem abaixo. A maioria dos proprietários não querem alugar se não tem um fiador, e a gente compreende, né? Porque o fiador é a garantia de pagamento. Caso o inquilino não pague, tem uma segunda pessoa para pagar por ele, inclusive na justiça. E quem aluga geralmente não tem bens, não tem propriedades, não tem o que buscar na justiça caso fique inadimplente. Só que estrangeiros, né, como nós, é difícil ter alguém, um familiar aqui que já tenha bens ou um amigo que vá colocar o seu nome como fiador, como garantia de alguém que não conhece tanto. A gente veio, como vocês sabem, sem conhecer ninguém aqui, sem familiares próximos e com amigos, poucos amigos que a gente fez aqui, mas que também não é uma situação que possa ser fiador. Então a gente sempre fala de início, né? Pergunta se precisa fiador, porque a gente não tem fiador. O máximo que a gente pode fazer é adiantar alguns valores de aluguel. E não tanto assim, né, gente? Porque tem gente que a gente já sabe que adiantou 10 meses de aluguel para conseguir um apartamento aqui em Portugal. Não é nosso caso também, então as nossas chances começam a diminuir bastante. A gente ligou. A maior parte dizia que já estava arrendado, já estava alugado. Outra parte dizia que era imprescindível o fiador e não tinha como fazer outra negociação. E aí sobraram só dois. Sobraram só dois nessa lista de... Nem sei se foram dois. Sobraram dois. Um de má vontade que a gente não ligou de novo e um que a gente foi até o imóvel. Só que o que sobrou mesmo, que a gente conseguiu agendar uma visita, era bem longe. A gente andou 1h45 de carro para chegar no local. As fotos, assim, não eram de se apaixonar pelas fotos, era ok. Não dava para saber direito se o apartamento era bom, se não era. E a gente fez a visita, era um imóvel possível da gente alugar pelo valor, mas era no meio do nada. Sim, longe de uma cidade maior, não era dentro de uma cidadezinha de interior estruturada como a que a gente vive, que é o entroncamento, era mais um vilarejo. E também o apartamento tinha péssimas condições, ou seja, a gente teria que fazer pequenas reformas na cozinha, no banheiro. E o dia não estava muito auspicioso pra gente achar aquele apartamento bom, porque tava chovendo, tava tudo úmido, tava tudo alagado em volta do... Opa, desculpa aí. Tava tudo alagado em volta do prédiozinho, então foi horrível. Bom, a gente decidiu que não dava, então o único que tinha sobrado dos 30, 40 que a gente tinha selecionado, não dava. Aí a gente começou a entrar em mais desespero do que o desespero da mensagem no sábado, né? Isso tinha passado só 5 dias da mensagem, a gente já tinha selecionado 40 apartamentos, já tinha visitado um apartamento e todos foram desclassificados. Quem passa por esse estresse de mudança várias vezes na vida sabe como é difícil, né? Começando pelo ter que arranjar uma casa para se mudar, muito estresse. A gente é intimada a ir embora, não é porque nós somos maus inquilinos, ou que a gente não paga, ou que a gente perturba os outros. Não. Então, é chato, né? Tipo, saber que tu faz tudo direitinho e mesmo assim a vida fica te empurrando pra essas circunstâncias de ter que mudar de novo e a culpa não é tua e a culpa é do, sei lá, aconteceu, simplesmente aconteceu, a culpa não é de ninguém. Só que acontecer 5 vezes em 4 anos e meio é desgastante. Continuando a nossa jornada, a gente falou com todos os amigos aqui em Portugal, porque o boca a boca, passa a palavra, como chama aqui, é muito eficiente. É mais eficiente do que pesquisar na internet, falar direto com o proprietário. É geralmente ruim. É melhor ou falar com os corretores, que são o filtro entre o proprietário e o inquilino,
ou direto com proprietários que conhecem alguém que nos conhece, né? Como a gente viu um apartamento, antes de vir para esse apartamento aqui, a gente viu um apartamento que o nosso amigo conhecia o dono do apartamento, então a gente chegou lá, ele já nos tratou super bem, só porque a gente tinha um amigo em comum. Queria que a gente ficasse com o apartamento, felizmente até a gente achou, era uma boa opção, a gente achou esse aqui um pouco melhor e veio pra cá. Mas essa coisa da indicação, do boca a boca, eu confio em ti, então eu te indico para um proprietário que quer alugar alguma coisa, isso é o melhor. E isso é o que geralmente se consegue ao longo do tempo aqui em Portugal, não é na primeira chegada. Mas ainda é difícil, então a gente falou com todos os nossos amigos, até tinha possibilidades de apartamentos que poderiam ser desocupados de alguém conhecido. Às vezes não casa os tempos, né? Depois dessa epopeia de 10 dias, eu acho que foram 7 ou 10 dias dessa loucura toda que a gente contou, tudo que a gente fez. E isso trabalhando, né? A gente teve uma brilhante ideia, conversar com a corretora, com a nossa corretora daqui. Depois de turbilhão de loucura, não, vamos conversar com a corretora. Que seria a ideia mais sensata desde o início, mas psicólogos expliquem isso, porque quando vem uma emoção muito forte, a gente faz coisas que não são as decisões mais lógicas. Então a gente se desesperou, fez um monte de coisa que não serviu pra absolutamente nada, e aí depois teve a ideia sensata de vamos chamar a corretora pra conversar, porque afinal a gente só recebeu uma mensagem de WhatsApp, a gente não sabe se essa venda vai se concretizar, está em processo. Nosso contrato prevê que precisa enviar uma carta registrada para notificar que a gente precisa sair, ou seja, só ia contar os 3 meses para sair do apartamento depois de receber e assinar essa carta. E ela foi super atenciosa e explicou tudo para nós e realmente tá se confirmando essa compra do apartamento. E a senhora está comprando não é para viver no apartamento, mas também para arrendar, e que tem a possibilidade de negociação do valor, não subir todo o valor que ela quer de uma vez só. E a gente propôs então, quem sabe sobe o valor, mas não sobe tudo de uma vez só. Segura aí um valor intermediário não, né? 60% do que ela queria. E a gente segura esse ano aqui nesse apartamento para não precisar se mudar agora. E aí pensa em se a gente vai continuar aqui ou não, dependendo de quanto a gente vai ganhar, ou dependendo das intenções dela também, dependendo se a gente consegue comprar ou não. Então a gente colocou todas essas questões em cima da mesa e ela nos orientou, ela deu informações, foi super prestativa e acolhedora, era tudo que a gente queria, assim. Tá num outro país e encontrar pessoas assim com esse toque acolhedor é uma sensação incrível. Então eu saí daquele café muito mais tranquila e comemos uma tosta muito boa. Nossa, maravilhosa a tosta, incrível, tosta de frango, muito boa. Tosta vulgo torrada. Vulgo qualquer coisa que chamam em outras regiões do país que eu não sei. É um pão recheado, prensado, pronto. Então agora a gente tá prestes a solucionar essa questão que viria a ser uma tragédia na nossa vida, porque até a gente pensou em voltar pro Brasil. Mais uma vez. Sempre quando acontece qualquer coisa a gente pensa em voltar pro Brasil. É sempre, né, uma opção, não a mais desejada, mas é sempre uma opção voltar pro seio da família, né? Não, essa era a última opção se a gente não conseguisse realmente algo aqui que a gente pudesse pagar e dentro do período que a gente teria para sair. Os preços dos aluguéis estão subindo todos os anos a gente tem que procurar alguma coisa, então a gente tem monitorado o mercado. É muito difícil encontrar um apartamento abaixo dos 500 sem procurar muito, falar com bastante pessoas e sem ter o bendito fiador, né? Porque se tem fiador, tudo fica mais fácil, tem mais opções. Mas eu acho que tudo vai se resolver bem. Acho que a gente vai conseguir ficar nesse apartamento aqui. E vamos continuar no entroncamento por enquanto. Vamos continuar em Portugal por enquanto, sem o estresse de precisar nos mudar. Eu recebi bastante apoio no Instagram quando eu
publiquei a fatídica história do casal desamparado. Ajude, por favor. Várias pessoas dando sugestões também de como procurar apartamento em Portugal. Então, muito obrigada por todas essas pessoas que buscaram ajudar de alguma forma e deram informações e deram dicas. Muito obrigada. Acho que tudo vai se resolver bem. Eu tô de volta para contar também a nossa história de férias no Brasil, que já fazem uns mesinhos aí, mas a gente não voltou para contar como é que foi voltar pro Brasil depois de 4 anos em férias, num cenário novo. Eu tava lá na sala, agora tô aqui no quarto de hóspedes, que é o meu escritório. O nosso paninho quadriculado não está aqui por enquanto, mas o Adriano vai dar um jeito de colocar ele aqui, ele me prometeu. Vamos voltar para contar essa história e os desfechos da nossa tragédia grega romana em Portugal. Tchau, tchau.